Sua Bíblia em Efésios 4:11. Santo Deus. Glória a Deus. Aí foi. Aí parece que deu. Nós estamos hoje no 80º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a parte 4, no caso, os 5 ministérios. Hoje nós vamos falar dos pastores. Eu vou ler o versículo todo 11, mas a ênfase hoje está no dom ministerial, o pastor. E ele mesmo, no caso Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Eu vou usar a palavra mestre, porque mestre e doutor é a mesma coisa, mas vocês sempre vão ouvir falar mestre, tá bom? Pode se assentar. Pela construção gramatical das palavras em grego, há alguns estudiosos que dizem que pastores e mestres se referem a um só dom, porque você percebe quando chega aqui, a parte final do versículo 11, ele diz, ele não repete, e outros para, mas ele simplesmente coloca aqui, outros para pastores e mestres, ele não coloca para doutores. Então, por causa disso, alguns estudiosos, por causa dessa construção gramatical, alguns acreditam que o pastor aqui poderia ser chamado pastor mestre, mas acredito não ser assim. Isso é uma opinião minha, né, e de tantos outros estudiosos também, porque em Efésios capítulo 2, versículo 20, usando essa mesma regra gramatical, lá está escrito, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então falar apóstolos e profetas não sendo uma coisa só, apóstolo é apóstolo, profeta é profeta, e do mesmo jeito aqui, para mim, dentro dessa mesma regra aqui, então os pastores são pastores e os doutores ou mestres são mestres, tá certo? Sendo assim, pastores e mestres são dois dons distintos, e um pode ter o dom de mestre, que no caso a ênfase está no ensino, sem ter o coração de pastor. E um pastor pode ser hábil na palavra de Deus sem ter o dom de ser mestre. Dentre tantas habilidades dos pastores está a capacidade de arrebanhar, ou seja, reunir o rebanho, e isso ajuda a manter a unidade. Conforme o texto que nós temos lido, o texto diz assim, e ele mesmo deu uns para pastores. A palavra pastores, no caso aqui no grego, é poimen, que significa cuidar, cuidador e protetor do rebanho, provedor de alimento. O verdadeiro pastorado é dom de Deus para ser exercido e não um cargo para ser ocupado. Eu vou repetir isso aqui porque é importante. O verdadeiro pastorado é um dom de Deus para ser exercido e não um cargo para ser ocupado. Palavras de Antônio Gilberto. A função do pastor, como dom ministerial recebido de Deus, compreende cuidar, proteger, alimentar, aconselhar, dirigir, liderar, fortalecer, consolar o rebanho de Deus, etc, etc. Muitas são as atividades daquele que tem o dom pastoral. Em João capítulo de número 21, o versículo de número 16, que eu quero começar lendo esse texto aqui, e já como eu disse no começo do culto para os irmãos, esse tema pastoral é um tema muito vasto, e hoje eu estou fazendo um resumo do resumo a respeito desse dom ministerial pastoral, tá certo? Fazer um resumo do resumo aqui, porque é um tema muito vasto, eu poderia ficar várias semanas aqui falando dessa temática, mas, pois bem, o texto aqui que eu trago a lume, é o que Jesus, depois da ressurreição, aparece para Pedro, depois que Pedro havia negado Jesus, e ali Jesus está restaurando Pedro, a sua posição, que Deus o tinha designado como apóstolo. E aí Jesus chama ele para perto da fogueira, deu alimento para ele, né, o pão na brasa e o peixe assado, e agora Jesus pega e traz ele para a conversa, e
E dentro dessa conversa, Jesus faz 3 perguntas, e eu só vou repetir uma só. Jesus faz assim, tornou-lhe a dizer segunda vez, essa é a segunda vez que Jesus tinha falado: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus então diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. No original aqui seria melhor traduzido: pastoreia as minhas ovelhas, tá? A palavra aí, eu já vou dizer, a palavra aí no caso, é uma palavra grega, no caso, e essa palavra é poiemena. Essa palavra grega aí significa pastorear. Agora escute isso aqui, Pedro sabia o que era ser apacentado, pois foi pastoreado pelo grande sumo pastor das ovelhas, o maior de todos, Jesus Cristo. Algo que precisa estar bem claro diante de nós, tanto para pastor e quanto para os pastoreados, é que as ovelhas, elas são de Cristo. Jesus diz aqui, ó, as minhas ovelhas. Então as ovelhas são de Cristo. E os pastores foram dados por Cristo à igreja, conforme nós já vemos aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11. O texto diz: e ele mesmo deu, ou seja, ele não terceirizou, foi ele mesmo que foi lá e fez a obra, ele mesmo, de uma forma íntima. Então as ovelhas são de Deus, mas os pastores também são de Deus. Então o que acontece dentro disso? Nisso a responsabilidade é mútua. Nisso há uma responsabilidade mútua, tanto dos pastores como também das ovelhas. O pastor tem que entender que a ovelha não é dele, porque é de Cristo, e também as ovelhas têm que entender que o pastor não é propriedade delas, embora Jesus tenha dado para a igreja, mas o pastor é propriedade de Cristo também, porque foi Cristo assim quem o levantou e deu esse dom para ele. Então tudo, no resumo, ou no desfecho da história, tudo é de Cristo, tá bem? E tem que haver uma responsabilidade mútua de pastor e ovelha. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, conforme nós vemos em Êxodo 32, ele dá a vida pelas ovelhas. Isso você vê quando o povo de Israel pecou contra Deus, o episódio do bezerro de ouro, e ali o Deus falou assim: ó, Moisés, eu vou levantar de você uma nova geração, vou matar todos esses aí. Moisés falou: Senhor, se tu não perdoares esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Moisés, ou seja, está dando a vida em favor daquele povo, porque o verdadeiro pastor dá a sua vida pelo povo. Então Moisés aqui, com essa atitude, ele demonstra que de fato era um verdadeiro pastor. E as ovelhas, agora então, o pastor dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas em relação ao pastor, obedecem a ele e são sujeitas. Hebreus 13:17. Então tem que haver essa mutualidade. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas as ovelhas caminham assim, ó: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos, ou está debaixo da sua autoridade, né, a eles, porque velam. Aqui velar é cuidar, estar acordado por vossa alma. Então o pastor, qual que é o cuidado do pastor? O cuidado do pastor principal é para que essa alma não se perca, ou seja, para o inferno. Então o pastor fica velando. Agora entende por quê que quando Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus veio em que horário da noite? Na madrugada. E para quem que Jesus apareceu? Os anjos apareceram anunciando o nascimento de Cristo? Para os pastores. E por que os pastores estavam lá de madrugada cuidando do rebanho? Porque é na madrugada que o inimigo vinha para tentar atacar. Então o pastor, enquanto a ovelha dorme, o pastor está orando por ela. E pastor que cuida das ovelhas de madrugada sempre é visitado por Deus. Agora, então, porque velam por vossa alma. Olha lá, olha a responsabilidade de um pastor e de uma ovelha. Como aqueles que hão de dar conta delas. O que é dar conta? Jesus vai olhar para o rebanho que deu e falou: opa, aqui não pode estar faltando nenhuma, dar conta é isso. Entende? Ó, se eu te dei 100, então cuida das 100. Se a uma está fora, vai atrás dela e traz ela, tá? Então o pastor vai ter que dar conta de cada uma das vidas das pessoas que Cristo deu para ele. Agora, no caso, existem aquelas pessoas como Judas, eles se perdem. Não foi Jesus que perdeu Judas, foi Judas que se perdeu de Jesus.
Então é diferente. Existe aquele pastor que luta pelaquela alma até o fim, aconselha, fala, sai desse caminho, só que ela pega e não quer ficar sob esse cuidado pastoral. Então ela se desliga, aí dá o que dá, como aconteceu com Judas, se perdeu eternamente. Então a responsabilidade de um pastor é muito grande, porque ele está cuidando de almas, de vidas que estão sendo conduzidas para a vida eterna. E por isso que aqui há uma palavra de Jesus, olha, do Senhor, para que façam, então obedeçam aos pastores, para que façam com alegria, olha lá, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então Deus está chamando a atenção das ovelhas o quê? Olha lá, esses homens que eu levantei como pastor, eles dão a vida por vocês em semelhança de mim, porque eles estão imitando o meu exemplo. Porque Cristo não deu a sua vida pelas ovelhas? Então um pastor verdadeiro imita Jesus. Só que as ovelhas têm que estar o quê? Debaixo de obediência, tá? Dentro daquilo que o pastor instrui e ensina dentro da palavra, a ovelha tem que estar em obediência para quê? Para que o pastor não fique gemendo. Porque já pensou, o pastor fala, ó, venha para o culto, a pessoa nunca vem. Aí aquilo começa a trazer tristeza no coração daquele pastor. Aquele pastor começa a gemer, ficar preocupado, por quê? Porque aquela alma está se perdendo. E aí como ele tem que dar conta da alma, isso é coisa violenta, tá? Então um pastor verdadeiro pode, por isso que eu digo, pode ter, aqui como hoje aqui está, cheio, super cheio, mas eu sei falar para você, quem está aqui, quem não está, só bati o olho por cima assim, ó. Eu sei que tem varão que a esposa não está, ali eu tenho outro que a esposa não está, eu sei. Tem casal que não estão, eu sei. Aí você fala, mas está cheio, como que o senhor está sentindo falta? Não, é dom de Deus, eu vou fazer o quê? Conheço cada uma pelo nome, sei quem faltou porque está viajando a trabalho, sei quem faltou porque está com problema e não está conseguindo vencer o problema, sei quem faltou porque está com problema de saúde. Deus seja louvado por isso. Então essa é a responsabilidade mútua entre pastor e ovelha, tá certo? Um breve resumo de como Pedro foi pastoreado por Cristo. Então nós vemos que Jesus é o maior exemplo de pastor, ele é o sumo pastor, conforme já falei. E agora você percebe que Pedro foi pastoreado por Jesus. Então quando nós analisamos, eu estou fazendo um resumo, quando nós analisamos a caminhada de Pedro na presença de Jesus, nós vemos o cuidado amoroso e pastoral que Jesus teve com ele. Você sabe que Pedro era trabalhoso, pensa num cara trabalhoso, mas Jesus não deu jeito nele? Porque o coração pastoral é tremendo, nunca desiste, irmão, é tremendo. E ali Jesus moldou aquele homem, ele dava trabalho, mas o que Pedro virou? Um grande líder. Pedro era um grande diamante, que foi lapidado. Vamos lá, olha o exemplo de pastoreio de Jesus sobre a vida do próprio Pedro, tá? Jesus elogiou ele quando estava certo, mas também repreendeu duramente quando estava errado. Isso está escrito em Mateus, do capítulo 16 a 23. O Pedro pegou e falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus elogiou ele, bem-aventurado é você, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai. Mas no mesmo contexto, Jesus continua falando, eu vou ter que ir para Jerusalém, vou cumprir a palavra do Pai, vou ter que sofrer. E Pedro pegou e falou, tem dó de ti, não faças tal coisa. Aí ele errou. Jesus repreendeu ele duramente. Sabe o que Jesus chamou? Olha o que Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Veja, você chamar um discípulo de diabo, tem que ser discípulo para aguentar uma palavra dura dessa, viu? Porque ele acabou de dar lugar para Deus, mas já pensou teu pastor chegar e falar, você está dando lugar para o diabo? Entende? Mas isso é ser pastoreado, porque quando acertou, você é bem-aventurado. Errou, deu lugar para o inimigo, então vamos consertar isso aqui. Vamos lá, falei, é só um resumo. Jesus também corrigiu Pedro nas precipitações dele. Um exemplo é Mateus 17, do 24 ao 27. Chegaram os homens que cobravam os impostos, as de dracmas, e chegou para Pedro assim e falou, e o teu mestre, paga ou não paga os impostos? Pedro nem perguntou para Jesus, só falou, ele paga sim, mas não perguntou nada, já chegou e se precipitou, ele paga. Aí Jesus não estava perto dele, porque o pastor recebe a direção do coração da ovelha.
Aí o Pedro foi onde Jesus estava. Quando ele colocou o pé na porta, Jesus já adiantou para ele e falou: ô Pedro, me fala um negócio. De quem que os homens cobram impostos? Dos alheios ou dos filhos? Aí Pedro falou: é dos alheios, né? Dos servos, porque os filhos não pagam impostos. Aí Jesus falou: então, ó, aí Jesus está querendo dizer o quê? Eu, como filho de Deus, que é dono de tudo, eu não tenho que pagar imposto do templo. Porque eu sou descendente de Davi, e Davi venceu o gigante e ganhou o prêmio de não pagar mais impostos em Israel. Então eu não tinha que pagar imposto. Mas para que não escandalizem, vai lá no mar, no lago, lança o teu anzolzinho lá, pega o peixe, o primeiro peixe que você pegar, paga por mim, paga por você também. Então ele se precipitou, tá certo? Quantas vezes a gente se precipita? Às vezes se precipita em comprar alguma coisa fora do tempo, se precipita em falar na hora errada. Aí vem o pastor e faz o quê? Porque aí vira uma bagunça, né? Aí o pastor fala: não é desse jeito. Aí vai lá e ajuda a consertar. Vamos lá, terceiro, Jesus ensinou os valores do reino. Lá em Marcos 10, 28 ao 30, Pedro falou: eu renunciei tudo, o que eu ganho com isso? Jesus falou: alto lá, aqui na terra 100 vezes mais, e ainda por vir, a vida eterna. Então o pastor ensina a ovelha a não se apegar com as coisas terrenas, porque tem uma vida eterna para ser vivida. Esses são os valores do reino. A pessoa abre mão do material, do terreno, do passageiro, para se agarrar ao eterno, ao infindável, ao incorruptível. Quarto, o pastor leva a ovelha à maturidade, porque em Marcos 9, 33 ao 37, o Pedro e companhia discutiam quem era o maior. Eles estavam no caminho discutindo quem curava mais, quem pregava mais. Eles estavam falando, eles estavam dando nota para o tipo de mensagem que um pregava. Não, acho que o João está pregando mais que você. Não, mas o Pedro é mais usado na área das libertação, dos milagres. E eles estavam discutindo. Aí Jesus pegou e falou: que vocês estão. Eles chegaram perto, estavam discutindo. Jesus não estava na hora. Aí eles chegaram perto de Jesus. Jesus falou: que vocês vinham falando no meio do caminho? Só que ele já sabia que eles tinham uma disputa entre eles. Aí Jesus pegou uma criança, colocou no meio e falou: vocês sabem quem que é o maior no meu reino? Quem se faz como uma criança como essa aqui. O servo é maior do que todos. Então levou eles à maturidade, tá certo? Então o pastor conduz o seu rebanho à maturidade. Quinto, o pastor também dá alimento sólido para o seu rebanho. João 6, do 60 ao 68, lembra? Jesus multiplicou pães e peixes, tinha uma multidão, 5.000 fora mulheres e crianças. Mas de repente Jesus traz uma mensagem, com a mensagem de comprometimento com o reino. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o texto diz assim: dura esse discurso. Alguns falaram no meio da multidão, falou: dura esse discurso, pregação dura que o pastor está dando hoje, hein? Aí Jesus pegou e o texto diz que muitos dos seus discípulos já não caminhavam mais com ele, foram para trás, porque ele chamou para o compromisso, na hora das portas abertas, na hora da vitória, enfim, em qualquer área da vida, aí as pessoas estavam lá, mas a hora que chamou, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida devocional, tem que evangelizar, tem que dar testemunho de vida. Aí fala: não, esse discurso aí está muito duro aí, dá não. E aí aí Jesus pegou e falou: vocês querem ir embora também? Aí Pedro falou: para quem iremos? Nós. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, alimento sólido é que mantém o rebanho na presença do Senhor. Existem pessoas que pensam: vou alisar aqui para ver se eu não... né? Não, quando você traz a mensagem que leva para o compromisso, você só está peneirando quem quer e quem não quer compromisso com Deus. Quando a mensagem de compromisso vem, aqueles que não querem compromisso com Cristo, só estão lá por coisas materiais, eles são os primeiros a fugir. Mas aqueles que querem compromisso com Deus permanecem e dão fruto na presença do Senhor. Por isso que a tarefa pastoral não é buscar primeiro quantidade, é buscar qualidade. Porque dentro da qualidade vai vir a quantidade. Sexto, olha que coisa tremenda que eu falei, só estou fazendo um resumo, tá? O sexto, o pastor é um grande intercessor.
Isso aqui está lá em Lucas 22, do 30 ao 32. Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás me pediu você para te cirandar como trigo. Sabe o que é cirandar como trigo? É jogar o trigo de um lado para o outro. Ele está dizendo que Satanás pediu para agitar com você, para bagunçar com você. Mas sabe o que Jesus falou? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé, derebaceia, para que a tua fé não desfaleça. E aí Jesus pega e diz: e quando tu se converteres, quando tu se converteres, vai e fortalece o resto dos seus irmãos. Então Jesus foi um grande intercessor. Irmão, quantas pessoas escutam isso aqui, por isso que eu falo, existe sim cobertura espiritual. Tem alguns que são contra isso, mas existe sim cobertura espiritual. E se Jesus não tivesse intercedido por Pedro aqui, Pedro tinha se escambado na mão do inimigo. Mas Jesus o que? Intercedeu. Quando Jesus intercedeu, Jesus tirou o inimigo, Jesus tirou Pedro da mão do inimigo. Entende? Quando você está intercedendo por alguém da tua casa, Deus está tirando ele da mão do inimigo. O inimigo não vai sacudir ninguém da tua casa. Por quê? Porque tem oração lá dentro. Ainda mais, então a intercessão daquele que nos pastoreia é fundamental, é muito importante, tá? Para a nossa vida. Sétimo, o pastor ainda admoesta e exorta. Lá em Mateus 26, do 33 a 41, o texto diz, Jesus falou: eu vou ser ferido e vocês vão se escandalizar. Pedro tomou a palavra: ainda que todos se escandalizem, eu não vou escandalizar de ti não. Jesus olhou para ele: eu te conheço, eu sou teu pastor. Antes do galo cantar, tu me nega 3 vezes. De maneira nenhuma, nunca te negarei. Jesus só ficou quieto, porque tem gente que é sábio aos seus próprios olhos. O pastor conhece o nível de espiritualidade que a ovelha está. E agora escute, aí, seguindo aí o segmento do texto, aí o texto diz que Jesus leva eles para onde? Para o Getsemane para orar. Quando eles estão orando, o que acontece com Pedro? Pedro dorme. Agora, o que me chama a atenção naquele texto ali, conforme já citei, Mateus 26, do 33 a 41, é que o texto diz que todos o Pedro, Tiago e João dormiu. Presta atenção, o Pedro, Tiago e João dormiu. Só que quando Jesus volta e pega os 3 dormindo, o texto diz que Jesus dirige a palavra para quem só? Só para Pedro. E disse E por que ele chamou só a atenção de Pedro se os outros também dormiram? Porque o pastor sabe que ele pode, quem aguenta ser chamado a atenção. Tem ovelhinha que você chamar a atenção, ela não aparece mais não, que ela é meio fraquinha ainda. Mas tem Pedro que você desce o rei, Tem ovelhinha que você não ficar tratando no pão de ló, como chama aí, né? Logo, pastor, não me dá atenção. Aí escute isso aqui, Jesus pegou, admoestou ele, falou: você tem que vigiar aí, viu? Vigia. Aí Jesus pega e admoesta ele, você não pode velar comigo nem uma hora? Você pensa que Jesus falou calminho? Não pudeste velar comigo. Jesus falou bravo. Não pudeste velar comigo nem uma hora, chamando a atenção. Não pode vir um dia na semana vir orar? Quem está se sentindo apacentado aqui, diga amém aí. O pastor conhece a cada uma das suas ovelhas. Oitavo, Jesus também consertou alguns erros de Pedro. Por exemplo, Jesus lá no Getsemane, porque você vê porque o pastor chama a atenção de alguns com mais veemência? Por quê? Porque sabe da situação de cada um. Tem pessoa que não precisa ser chamada a atenção toda hora, mas tem pessoa que tem. Veja só, eles estão saindo do Getsemane. Pedro tinha um quê na cintura? Uma espada. É crente andando com espada. O que é crente andando com espada? Está na carne ainda. As armas do crente não é mais espada. Só que o crente que está na carne, ele não consegue orar e continua usando espada ainda.
Depois que ele aprende a orar, ele larga a espada. Aí veio o Malco. Quando o Malco veio, ele sacou. Como dizem os pregadores, eu não acredito que Pedro foi dar na orelha dele. Foi dar logo no pescoço. Aí o homem deve ter desviado, passou só na orelha. Aí Jesus viu aquilo e falou: eita, tá na cara, olha o tanto de trabalho que Pedro está me dando. Desarrumando as coisas, dando mau testemunho no trabalho. Aí o que o pastor vai lá e faz? A orelha do Marco não estava lá caído? Vai lá e coloca no lugar. Consertou as coisas. Aí conserta as coisas. Orando por ele, aconselhando. E nono, tá bom por aqui, nono, o Pedro foi pastoreado tão tremendamente por Cristo, porque veja, ele negou a Jesus, conforme diz o texto, né, de Mateus, Marcos, os evangelhos registram. Só que quando Jesus ressuscitou, lá em Marcos 16:7, o texto diz assim: quando Jesus ressuscitou, Jesus deu uma ordem: vai, fala aos meus discípulos, mas também dizei a Pedro. Jesus falou: diga a Pedro. O que Jesus está dizendo? Eu não abandonei ele não, viu? E agora, eles estão pescando. Aí chega em João 21, eles estão pescando. Eles estão pescando. Aí Jesus pegou e falou: tem alguma coisa aí de comer? Falou: pegamos nada, porque Pedro, depois desse episódio, Pedro saiu chorando amargamente, foi pescar, e ainda levou alguns ainda com ele ainda. E aí pegou, e ele falou: tem alguma coisa para comer? Achamos nada. Ele falou: joga do lado direito que vai dar certo esse negócio. Pegaram a quantidade de peixe. Quando viram a quantidade de peixe, João falou: é o Senhor. Aí quando falou é o Senhor, Pedro, que estava com pouca veste, pegou, já se jogou na água e foi nadando. De encontro ao mestre, já colocou lá a sua roupa, e quando chegou lá, Jesus acudiu ele, e lá estava a brasa, lá estava o pão, lá estava o peixe. Jesus não chegou falando: por que você me negou? Alimentou o homem. Ele estava com frio, aqueceu ele. Aí depois Jesus começou só com uma pergunta, não foi com acusação: ô Pedro, você me ama? Ah, Senhor, eu te amo. Aí 3 vezes. Na última, tu sabe isso tudo, tu sabe que eu errei, mas eu te amo de verdade. Aí Jesus pega e diz essa palavra: então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, todo aquele que foi restaurado vai fazer a obra de Deus. Quando Jesus fala: apacenta minhas ovelhas, pastoreia minhas ovelhas, Jesus está dizendo: faz do jeito que eu te dei o exemplo agora. Faz do jeito que eu fiz com você. Tá certo? Agora vamos lá, em João capítulo 10, versículo 11 ao 14, a Bíblia fala que é a respeito do bom pastor. Se ele é bom é porque não é mau. Então veja, Jesus falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, olha lá, dá a sua vida pelas ovelhas. Irmão, por isso que Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele falou assim a respeito dos coríntios: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então, olha o que Paulo falou. Paulo era pastor daquela igreja, ele foi o fundador daquela igreja e pastoreou por muito tempo aquela igreja. Tinha um amor muito grande, de forma geral, né, pela igreja do Senhor. Mas Paulo gerou aqueles irmãos em Cristo Jesus e apacentou. E sabe o que me chama a atenção? A palavra gastar que ele usa ali, no grego é ekidapanao, que significa gastar completamente, esgotar pelo uso. Olha o que ele está querendo dizer quando ele fala: eu vou me gastar e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ele está dizendo: eu vou até o meu limite. Eu vou dar tudo que eu tenho na mão de Deus em prol de vocês. Ele está querendo dizer o quê? Vou me derramar em oração na presença de Deus, vou pregar a palavra o melhor que eu posso, enfim. Então ele está dizendo: pela alma de vocês, eu vou me desdobrar, eu vou me gastar, eu vou me deixar ser usado pelo Senhor totalmente, até chegar ao meu fim. É uma declaração até mesmo emocionante. Aqui no caso significa fazer um grande esforço no pastoreio. Então ele está dizendo: por cuidar de vocês, alimentar vocês na palavra, para que vocês permaneçam na presença, eu vou dar o máximo que eu posso, eu vou me gastar totalmente na obra do Senhor.
Então, todo verdadeiro bom pastor, ele verdadeiramente, ele se gasta no reino, na obra de Deus. Veja só, versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor, quem que é o mercenário? É alguém que foi pago para cuidar. Agora o pastor não, ele cuida por quê? Porque ele é dono. O mercenário é pago para cuidar, mas o pastor cuida porque é dono. Então veja, mais o mercenário, por que ele usa essa linguagem? Porque naquela época, estou dizendo, eles estavam no meio dos desertos e tal, e existia uma situação para que o pastor pudesse descansar, dormir, ele pagava alguém só para olhar as ovelhas ali, entende? Para que o lobo não viesse, ou algum ladrão viesse tomar as ovelhas. Então Jesus está fazendo uma diferenciação aqui, eu só vou te situar no contexto. No caso, quem são os lobos aqui? Jesus está falando do povo da sua época, dos religiosos da sua época, os sacerdotes da época, os escribas, os fariseus, que não cuidavam, só estavam interessados no lucro. Porque o mercenário ele só trabalha pelo lucro. E o pastor trabalha pela vida. Vamos lá. Mas o mercenário que não é pastor, diga isso comigo, o mercenário não é pastor. De quem não são as ovelhas. Ó. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas. E foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Aqui vamos dedicar um tempo, porque isso aqui eu não posso deixar passar batido. Então, primeiro, já falei aqui, o mercenário não é pastor, porque ele só visa o lucro, mas o pastor cuida da vida. Tá? Ele cuida da... E por que ele dá vida? Porque se o lobo vir, ele não está nem aí se ele vai morrer, mas que ele vai dar vida pela ovelha para defender ela, ele vai. E agora, por que o pastor... Por isso que eu falo que o negócio é mútuo. Por que o pastor dá vida pela ovelha? Perceba. Porque a ovelha não vive sem o pastor. Escute o que eu vou dizer. Uma ovelha não vive sem pastor. Porque ela fica vulnerável aos ataques do lobo. Ovelha consegue se defender de lobo? Não tem possibilidade nenhuma. Só quem defende a ovelha do lobo é o pastor. Só que como o pastor cuida da vida da ovelha, o que a ovelha fornece para ele? Leite e lã. Está vendo como é mútuo? Se o pastor cuida da vida da ovelha, a ovelha vai fornecer leite e lã para ele. Estou deixando você pensar, né? Que eu não tenho mais nada para falar, não. O cuidado da vida é a maior coisa que tem, viu? Agora, diz aí o texto, veja só. Agora o mercenário vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Vamos primeiro trabalhar essa palavra deixa. A palavra deixa, no grego, afieme, que significa desistir, não guardar mais, abandonar. Então, quando o mercenário vê o lobo, ele fala, o quê? Vou guerrear contra esse lobo aí não. Ele pega e desiste de guardar aquela ovelha. E ainda abandona ela, deixa ela vulnerável ao ataque do lobo. Foi justamente, vou dar um exemplo bíblico, foi justamente o que um amalequita fez com o servo egípcio. Isso está escrito em 1 Samuel 30, do 11 ao 16. O texto diz que os amalequitas vieram contra o arraial, ali de Davi em Ziclag. Davi ainda estava com os 400 homens dele, no caso ele tinha 600 na época já, e ali de repente ele foi para uma militância. Quando ele voltou, os amalequitas deram contra o arraial dele, levou as mulheres cativas e os filhos e colocou as tendas no fogo, e Davi ficou desesperado, o povo ficou desesperado por causa da família, por causa das perdas que teve. E aí de repente Davi consulta ao Senhor, ora, Senhor, tu entregarás o inimigo em nossas mãos? O Senhor falou, entregarei. De repente Davi está caminhando, quem que ele encontra? Ele encontra um egípcio, e esse egípcio estava caído, ferido, fraco, além de estar doente, estava fraco. Aí Davi alimentou ele, Davi cuidou dele, Davi deu água para ele beber, Davi deu alimento para ele, Davi sarou as feridas dele, cuidou da enfermidade dele. Aí Davi, depois que ele se levantou, Davi falou, o que aconteceu? Ele falou, o meu senhor egípcio me deixou. Versículo, está no versículo de número 13 lá, de 1 Samuel 30.
O meu Senhor me deixou, porque adoeci. Então escute isso, o mercenário, como você consegue distinguir um pastor de um mercenário? Porque quando as pessoas adoecem, ele deixa. Porque não é fácil você cuidar de uma pessoa enferma espiritualmente, não é fácil você cuidar de uma pessoa que entra num estágio de uma situação grave de ansiedade, de depressão, isso não é fácil cuidar. Mas Deus dá graça e cura. E aí quando essas pessoas vê, os mercenários, quando vê essas pessoas sendo atacadas por esses lobos aí, vê a pessoa vivendo um problema grave dentro da família, ele pega, não está nem, ele não guerreia com essa pessoa, ele não defende a do lobo. O que o mercenário faz? Adoeceu, se vira. Agora Davi, o que Davi fez? Davi cuidou daquela ovelha, Davi sarou aquela ovelha, Davi tratou daquela ovelha. Por quê? Existem pastores como Davi, segundo o coração de Deus, que cuida, alimenta, restaura a pessoa, tá certo? E aqui vale a pena ressaltar que os pastores o pastor verdadeiro tem que fazer uma distinção entre ovelha e bode. Porque lá em Mateus 25:32, a Bíblia diz que Jesus apartará as ovelhas dos bodes. Bode para um lado à esquerda, ovelha para o outro. Então um pastor, ele não foi chamado para entreter bode, ele foi chamado para apacentar ovelhas. Da ovelha machucada e ferida ele cuida, e do bode rebelde ele deixa, tá? E um pastor tem visão espiritual para distinguir o que é ovelha e o que é bode, tá? Porque às vezes você, na tua visão de ovelha, você olha para aquela pessoa, não, mas é ovelha, mas vive dando cabeçada e você não sabe. Vive apunhalando pelas... Tem cabeça dura esse povo, viu? E tu não sabes. Eu nunca mais vou esquecer dessas experiências, mas teve um dia que chegou uma pessoa na igreja, um dia, essas experiências pastorais que a gente tem, e aquela pessoa, pensa que não é alguém que se deu, que se doou, e de repente, irmão, numa palavra que ela chegou perto de mim, e minha esposa, eu lembro, quando estava um momento difícil na obra, aquilo foi uma alavanca, né? E Deus trabalhou assim, tremendo, a pessoa prestativa, ajudava, fazia, e eu olhei e falei para minha esposa, é bode. Não, ela falou, não é não. Ela não queria acreditar. Falando, não demorou, eu falei, fiquem vendo. Não demorou, poucos dias se manifestou. Daqui a pouco começou uma rebelião no meio da congregação. Veja, alguém que ajudava, fazia, desenrolava, agora olha só. Então, o pastor sabe diferenciar um bode de uma ovelha. Do bode, presta atenção, o bode ele fica de um lado, agora a ovelha chama de outro, tá? A ovelha tem que ser curada, sarada, tratada, mas o bode ele tem que se converter, para que ele possa virar uma ovelha na presença de Deus, tá certo? Então você vê, então existem muitos mercenários por aí, que cuidam da pessoa, apoia a pessoa, até que essa pessoa tem alguma coisa para lhe oferecer, mas a partir do momento que essa pessoa adoece e não está conseguindo mais render alguma coisa, o que o mercenário faz? Esquece. Mas o pastor de verdade não. O pastor de verdade vai lá e cuida dessa pessoa, porque sabe que Deus vai restaurar, vai levantar, e ela vai passar a produzir grandes frutos na presença do Senhor. Então, se tem alguém que não desistiu de você, que ainda te cobra, que entende? Dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus, porque não é um mercenário que está atrás de você, não. É um pastor que está atrás de você, que está dando conta da sua alma perante a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, o mercenário, ele deixa, e olha o que mais foge, no grego a palavra foge é felgo, que significa procurar segurança pela fuga. Então, os mercenários são egoístas, pensam só em si, mas o pastor luta pelas ovelhas. Agora vamos aqui, tem que me dedicar um tempo aqui, como Benaia. Olha só, eu vou ler esse texto, depois eu vou aplicar. 1 Crônicas 11, 22 a 23. Esse texto aqui, um dia eu já trabalhei ele, mas é muito importante, por isso que eu estou fazendo uma revisão. Faz uns mais de 2 anos. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo de número 11, versículo 22. Presta atenção. Também Benaia, filho de Joiada, filho do valente varão, grande em obras de Cabziel,
ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande estatura, de 5 côvados, 2,5 metros, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara. Vara aqui é bordão, pode ser cajado também, e provavelmente é cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e matou com a sua própria lança. Agora vamos lá, vamos aplicar aqui, versículo 22. Eu estou falando que o mercenário foge, vê o lobo e foge, mas o pastor luta contra o lobo. Olha como que um pastor luta com o lobo. Vamos lá, aqui o versículo 22, quando fala aí, feriu 2 fortes leões de Moabe. O que são leões? Esses leões aqui não é o leão literal, o animal. Esse leão aqui é os homens guerreiros como leões. E aqui fala do que? Da sincronia da maldade. O inimigo quer fazer parceria com alguém, usando pessoas. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como o leão, a quem possa tragar. Veja que nós temos que estar debaixo do cuidado pastoral, porque tem alguém querendo nos tragar. Agora, perceba isso aqui, o pastor, ele luta contra esses fortes leões, ou seja, luta, aí a forma de lutar é espiritual, é claro. Agora veja só que coisa tremenda, o texto que eu citei, 1 Pedro 5,8, o diabo, a palavra diabo, aí o nome diabo, no grego é diabolos, que significa caluniador, maldizente. Então a principal arma é a mentira, o engano. Ele quer semear discórdia, brigas, rivalidade entre os irmãos, mas o pastor vence essas. Então toda pessoa que quer trazer difamação, quer trazer calúnia, quer trazer discórdia entre os irmãos, o pastor vem e triunfa sobre os 2 fortes leões, tanto sobre o inimigo, sobre quem o inimigo está usando. Tá certo? Pastor verdadeiro não tem lado A, não tem lado B, o lado dele é Cristo, é a igreja do Senhor unida na presença do Senhor. Porque tem pessoa que ouve um lado, mas não ouve o outro. Que injustiça é essa? Se ouvir o lado de um, não vai ouvir o lado de outro? Mas cada um está dando a sua versão. O que o pastor faz? É imparcial, coloca na mão de Deus, porque Deus é justo e vai julgar a causa com justiça. Tá certo? Aleluia. Nunca abraça sem ouvir o outro lado da história não, viu? Vem alguém, pode ser o teu melhor amigo, viu? Só contou a versão dele, não vai nessa aí não, filho. Por que você não ouviu a outra versão? Do que Jesus chamou Judas? Amigo, aqui vieste, ó, amigo. E foi lá e deu uma punhalada. Então escute, ouça sempre os 2 lados da história. Tá certo? Então, quem quer promover calúnia, difamação, rivalidade entre as pessoas, é o inimigo. Deus só promove unidade, gente. Então, esses 2 fortes leões aí são vencidos, aleluia, na obra pastoral de Deus na vida da igreja. Vosso adversário no grego é antídicos, que significa oponente, luta contra, ou seja, ele não é favorável, ele é acusador, procurador de defeitos. Lá em Lucas 6,7 diz assim, ó, que os religiosos só atentavam nele, em Jesus, para achar de que acusar. Perceba, Jesus está no culto, mas o texto diz que eles estão lá só para procurar o que acusar. Pera lá, eu estou no culto para quê? Para servir. Eu estou no culto para quê? Para adorar, mas tem um Zé Povinho que está aqui procurando defeito na vida dos outros. Mas aí o que o pastor faz? Aleluia, o pastor vence com as armas que Deus lhe deu. Aleluia, porque procurar defeito onde tem homem é fácil. Onde tem homem tem defeito. Se você andar comigo dia e noite e dia, você ficar procurando, você vai achar, não é um não, meu filho. Mas nós não fomos, aleluia, chamados
para vir aqui e ficar procurando defeito no irmão, defeito na irmã, porque tem alguém que está nos pastoreando, tem alguém que está nos instruindo, tem alguém que está nos direcionando. Para de ficar tirando conclusão, é esse, aquele, aquilo, outro. Sai para lá do contra, Deus traz ao favor. Agora, pega isso aqui. Esse inimigo, ele anda o quê? Ao derredor. Ó, anda ao derredor. Esse inimigo anda ao derredor. A palavra grega aí é peripatel. Olha aí, ó, peripatel. Que significa pisar ao redor, dar voltas. O que é isso? Por isso o murmurador é um alvo certo do inimigo. Por que eu estou dizendo isso? Israel ficou o quê no deserto? Dando volta. Então todo murmurador é um alvo certo do inimigo. Só que agora, aqueles, aleluia, que são pastoreados, e estão em obediência, atravessa o deserto, e vive a promessa, como Josué e Caleb na presença do Senhor. O que eu estou querendo dizer para você, é que você que está sendo pastoreado, deixa-se ser pastoreado, e está debaixo de obediência, você não vai morrer no deserto, você não vai ficar sem viver as promessas, você atravessa o deserto, vence os gigantes, e vive a promessa. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diga assim: Jesus, obrigado pelo teu pastoreio. Quantos dão glória a Deus por isso? Venceu 2 leões, hein? Fortes leões. Vamos lá. Agora veja só o versículo, a parte B do versículo 22. Isso aqui é tremendo, ó. Também desceu e feriu um leão. Esse leão agora é o literal mesmo, tá? Dentro de uma cova no tempo da neve. Pega isso aqui, irmão. O nome Benaia significa Jeová, Javé, Yavé, como você queira. Porque ninguém sabe como é o tetragrama. Yud, Re, Vav, Re. Alguns chamam Yavé, outros Jeová. Ninguém sabe. A nossa tradução que nós usamos aqui, Jeová. Então vamos falar o Jeová. O nome aqui Benaia significa Jeová edificou. E quem é edificado? Quem é pastoreado. Agora veja só, aquele que é pastoreado, perceba aí no texto, perceba aqui no texto, aquele que é pastoreado recebe de Deus a capacidade de vencer o pior dos inimigos, leão, o pior dos lugares, cova, vale, e na pior das circunstâncias, neve. Não pegaram essa? Leão, pior do inimigo, cova, oh meu Deus do céu, a cova é o pior dos lugares, e a neve é a pior das circunstâncias, mas quem é edificado, sendo pastoreado, vence os piores inimigos, vence os piores lugares, e vence nas piores circunstâncias dessa vida. Eu não sei qual é para você, eu estou falando pessoalmente, particular, qual é o teu, porque para cada um existe o pior inimigo, eu estou falando pessoalmente agora, né? Às vezes para você o teu pior inimigo é o problema emocional. Às vezes o teu pior inimigo é o relacionamento dentro da sua casa. É o pior inimigo. Estou falando pessoalmente. Mas aí o que acontece? Aleluia, aquele que é edificado, aquele que é pastoreado, vou repetir tudo de novo, vai vencer os piores inimigos, vai vencer nos piores lugares e nas piores situações diante da presença do Senhor. Circunstâncias que seja. Agora o texto diz, olha lá, isso aqui é tremendo, ó. Agora versículo de número 23, vamos lá. Feriu o egípcio, agora você já leu comigo? Então o Benaia, aquele que o Senhor edificou, você representa aquele que é pastoreado. Agora o Benaia, o que Benaia fez? Ele pegou um cajado e se levantou um egípcio gigante, 2,30 metros. 2,30 metros, só para você ter uma ideia, quase do tamanho dessa coluna aí, ó. Imagina o tamanho do elemento. Quase, né? E ali aquele gigante chegou com todos os aparatos e com uma lança, com um eixo de tecelão, irmão, um eixo. É um negócio gigante. Só que o texto diz que ele fez a façanha de que com um cajado ele conseguiu desarmar o egípcio. Porque o cajado tem aquela espécie do guarda-chuvinha, não tem? Ele pegou
pescou a ferramenta do egípcio, desarmou o egípcio e fez o quê? Matou ele ainda. Qual que é a aplicação aqui? O egípcio fala de voltar para o mundo e ser escravizado. Onde Israel era escravizado? No Egito. O Egito representava o mundo. Então, mas o egípcio é desarmado e vencido pelo quê? Pelas armas pastorais. Olha lá, foi com a arma pastoral que o egípcio foi desarmado. E ele foi vencido. Agora você entende por que Davi falou no Salmo 23:4? Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A vara e o cajado me consola. Agora escute isso aqui, eu vou fazer um breve comentário, porque essas duas ferramentas aqui é tremenda, mas um breve comentário. Lá em Ezequiel 20:37 vai dizer, Deus falando, vos farei passar debaixo do meu cajado, da minha vara, ou seja, do meu bordão. Por quê? O pastor, ele usa o cajado, vamos lá, a ovelha está saindo fora do caminho, ele pega no cajado, gruda ela e traz para perto. Saiu da rota, saiu do rebanho, ó. Aí o pastor já traz o caminho aqui, não é para lá não, viu, filho? Aqui. E a vara? A vara serve para duas coisas. Primeiro, a vara serve para dar no lobo, pau. Atacar o lobo, mas também serve para corrigir a ovelha. Saiu da linha, fez coisa errada, então toma, pá. Só que tem um mistério. Quando você usa a vara, você descobre, aí você consegue descobrir o bode da ovelha. Porque quando você bate no bode, ele te dá a cabeçada. E a ovelha? Chora calada. Chora em silêncio, né? Silenciosamente. Ela não faz escândalo. Chora silenciosamente. Aleluia. Quando você exorta a ovelha, corrige a ovelha, abaixa a cabeça, é verdade. Agora o bode fica querendo saber por quê, fica querendo tirar satisfação. É terrível. Agora pega isso aqui, gente. Ainda, a vara, sabe para que o pastor usava? Isso aqui vocês já viram, mas, ó, tá aqui, ó. Ele tinha a porta de entrada, por quê? Ele saía para levar o rebanho para alimentar. Aí quando voltava à noite, tem o curral lá, tá certo? Aí ele coloca a vara aqui e vai passando uma por uma. Aí passou uma, ele vai contando, ó. 1, 2, 3, 4. Aí de repente, se ele vê que está faltando uma, ele fala, opa, pera lá. Como que ele sabe que está faltando? Pela vara da contagem. Agora entende, quando você fica muito tempo sem vir, dias sem vir, o que o teu pastor faz? O que aconteceu? Porque você não está vindo no culto. Ele está passando o quê? O bordão. Porque ele passou a olhar aqui, ele faz a contagem direto. E agora, pega isso aqui, como que isso não é importante, meu querido amado? Como é que se desarma o egípcio? Porque o egípcio está querendo te levar para o mundo. O egípcio está querendo o quê? Que você volte a ser escravo de Faraó, de Satanás. Mas aí o que o pastor faz? O pastor pega as armas que Deus lhe deu e desarma esse egípcio. Porque o egípcio está falando, você vai voltar, você vai desanimar, você vai se frustrar, você vai se quebrar, não vai dar certo, você vai naufragar. Aí o pastor fala, vai nada, Deus vai renovar, Deus vai restaurar, Deus vai levantar, meu Deus. Aí o pastor já pega e ó, já desarma esse sem vergonha, tira a lança da mão do egípcio e já mata ele. Mata como? Porque a pessoa não está conseguindo vir cultuar. Começou a voltar a cultuar de novo. Matou o egípcio. Matou ele, derrubou ele. Algumas coisas estava tirando tua atenção, te levando mais para lá do que para cá. Aí a gente tem que usar as armas pastoral e arrancar. Desarmar esse sem vergonha de 2,30 m. As armas pastorais desarmam o inimigo. Glória a Deus por isso. Então toda pessoa que deixa ser pastoreada nunca se perderá. Eu vou falar de novo porque você não entendeu e perdeu a oportunidade da glória. Eu estou dizendo, todo aquele que se deixa ser pastoreado nunca jamais se perderá. Vamos lá. O lobo, agora o texto diz aí que o lobo arrebata e dispersa. Olha o que o lobo faz. Porque aí o mercenário pegou, voltando ao versículo 12 lá agora, de João 10. Então vem o mercenário, deixa a ovelha, está nem aí com a ovelha, mas o pastor não luta até o fim por ela.
E agora veja só isso aqui. O texto diz que o mercenário vê o lobo, deixa as ovelhas e foge ainda mais. Olha lá, eu não falei no caso aqui, o lobo arrebata, né? Arrebata e dispersa. A palavra arrebata no grego é harpazo, significa pegar, levar pela força. E dispersa no grego é escorpizo, que significa espalhar. Foge em todas as direções, ou seja, a falta de pastoreio deixa as ovelhas fracas e sem direção. Toda ovelha que não se deixa ser, todo crente, toda pessoa que não se deixa ser pastoreado, ele é fraco e sem direção. Agora, ao contrário, é verdade também. Todo que se deixa ser pastoreado recebe força e tem direção de Deus. Tá? Glória a Deus por isso, tá? Versículo 13, já vamos caminhando aí para o final. O versículo 13, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Pega isso aqui, gente. Tem um texto na Bíblia que fala, lembra daquela história que tinha os pastoreadores, os apacentadores de porcos? Jesus veio, não libertou o gadareno, e ali olha lá, isso aqui é forte, gente. Os demônios, o legião pegou e falou para Jesus, tu nos deixa ir para as manadas de porcos, cerca de 2.000 porcos? Jesus falou, pode entrar neles. Agora veja isso aqui. O texto diz que quando aqueles porcos se precipitaram, aqueles porcos se mataram, gente. E aí o texto diz que aqueles porqueiros fizeram o quê? Fugiram. Está escrito, os porqueiros fugiram, ou seja, aqueles que cuidam de porcos, eles fogem. Quando as coisas não estão bem, eles fogem. Tá? Agora, eu vou ler o texto aqui, esse texto que eu citei é Mateus 8:33, agora eu vou ler Marcos 5:13 e 14, veja isso aqui, tem uma aplicação muito forte aqui. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Agora veja só, e os que apacentavam os porcos, fugiram. Veja só, a hora que o porquinho estava dando lucro, estava do lado do porquinho. O porquinho está morto, dá lucro? O que o porqueiro faz? Vaza. Vamos lá, algumas aplicações pertinentes. Primeiro, apacentar porcos é entretenimento no templo para os endemoniados. Tá? Então, o que é apacentar porcos? O que é apacentar porcos? É o que é porco? A pessoa que está no pecado, tá certo? Está lambuzada no pecado, não tem a vida regenerada, transformada. Então você só atrai aquela pessoa com aqueles sistemas de... não estou dizendo que Deus não age na campanha, não estou falando nada disso, eu estou falando só aqueles que vivem em função disso, aqueles que atraem as multidões só por campanha, só vivem daqueles negócios que a gente conhece, envelope, voto, venda de objetos, só vive em função disso, e ensino da palavra não tem nada. Então eles estão apacentando só os porcos, porque aquele povo continua endemoniado, aquele povo continua tendo uma vida sem caráter, aquele povo continua não tendo transformação, só vem, recebe algo material e vai embora. Aí o que esses pastores fazem? Esses pastores, eles estão apacentando um povo endemoniado, eles não querem que eles sejam libertos, porque se eles forem libertos, eles vão viver o verdadeiro evangelho. E quem vive o verdadeiro evangelho é inteligente. Tá certo? Porque você pode ver a ovelha que é inteligente, quando ela vê que algo está saindo fora do evangelho, o coração já não... Tá certo? Quando ela vê que é um negócio mundano, que Deus não está naquele negócio, que não leva para a presença de Cristo, que não glorifica a Cristo, a ovelha do Senhor já se entristece. Tá? Agora escute isso aqui. Então Deus, eu volto a dizer, Deus não nos chamou para entreter bode, Deus nos chamou para apacentar a ovelha. Então escute isso aqui, o mistério não é apacentar porcos, ou seja, alimentar e limpar. Por quê? Porque o porco volta a se sujar. Mas é transformar porcos em ovelhas, esse é o mistério. O mistério é transformar um porco em ovelha, esse é o mistério, viu? Agora escute isso aqui, sabe por que os porcos morreram? Sabe por que Jesus permitiu que o legião entrasse nos porcos? Sabe por quê? Porque Jesus queria ensinar para aquele povo, uma alma salva não tem preço.
Eu sei que você ia se alegrar com essa palavra. Uma alma salva não tem preço, porque o preço que foi pago foi o preço de sangue da cruz do Calvário. Que Deus transforme porquinhos em ovelhinhas. Versículo 14, vamos lá, estou encerrando. Falei, isso aqui é só um resumo, tem muita coisa, viu? Versículo 14, 10, 14 de João. Deus seja louvado. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele está repetindo o que ele falou em João 10, 4 e 5. Ele falou, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu sou conhecido delas. Porque as ovelhas, quando ouvem a voz do pastor, elas seguem. Mas quando ouve a voz do estranho, não dá ouvido não. Não dá ouvido para a voz do estranho. Ou seja, a voz de Deus é ouvida de que jeito? Em sua palavra, em suas doutrinas. Todo verdadeiro pastor e todo crente ama a doutrina de Cristo. Vou repetir, todo verdadeiro pastor, mas verdadeira ovelha também, ama a doutrina de Cristo, ama a palavra de Cristo. Doutrina é os ensinamentos do Senhor. Olha só o que está escrito lá em 1 Timóteo 4:1, vai dizer que nos últimos tempos, diz o Espírito Santo, aparecerão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tá certo? No final dos tempos, esses dias alguém me mandou, um dos irmãos me mandou um pastor defendendo, irmão, defendendo o indefensável. Defendendo o indefensável, sabe o que defendeu? Defendendo como se fosse algo normal e que não fosse pecado. Eu não estou falando, cada um que viva do jeito que quiser, mas não podemos defender o que a palavra de Deus contraria. E o que esse pseudo pastor defendeu? Defendeu a homossexualidade. Ele falou que a homossexualidade não é pecado e na igreja dele é aceito como que não sendo pecado. O que é isso? Doutrina de demônio, segundo a Bíblia. Doutrina de demônio, é ensinamento de demônio isso. Porque aqui, perceba, a igreja recebe como a pessoa está, mas a igreja não aceita permanecer. Eu vou repetir de novo. A igreja aceita todos como estão, toda, aceita, recebe, né, a pessoa. Recebe a pessoa do jeito que... Pode vir do jeito que está, como eu e você também estava. Vem, mas chega aqui, não vai aceitar, porque Cristo transforma, Cristo liberta, Cristo muda a vida. E em 2 Timóteo 4:2, a Bíblia diz, a respeito dessa palavra pastoral, Paulo falou para Timóteo, pregues a palavra com toda a doutrina, ou seja, prega a Bíblia, dá a Bíblia para esse povo, alimenta esse povo, ensina a Bíblia para esse povo, que esse povo entenda os ensinamentos de Cristo, ame a Cristo, ande na verdade de Cristo, abandone o pecado, viva para Cristo. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa é ser pastoreado pela glória de Deus, ser pastoreado por Jesus Cristo, aleluia, que use os seus instrumentos, glória a Deus por isso. Então agora encerro dizendo de forma geral, o pastor constituído pelo Espírito Santo deve anunciar todo o conselho de Deus. Isso está escrito em Atos 20, 27 a 28, a palavra de Deus ali está escrito, Paulo falou, e eu preguei todo o conselho de Deus. E agora Paulo diz assim, olhai por vós mesmo e pelo rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu como bispos, para apacentardes a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja, o apóstolo Lucas, no caso, registra, ele fala, o Espírito Santo constituiu a igreja que é de Deus, comprada pelo sangue. Sangue é de quem? Referindo ao sangue de Cristo. Então na obra pastoral está a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. É o próprio Deus que está envolvido na obra pastoral, é o próprio Deus que levanta pastor, é o próprio Deus que dá dom para pastor, é o próprio Deus que levanta os representantes na terra para cuidar do seu povo, para zelar do seu povo, para amar o seu povo. Glória a Deus. O que é pregar? Vamos lá. O que é pregar todo o conselho de Deus? Ou seja, anunciar, no caso aqui, todo o propósito da salvação, pregar todo o propósito da salvação, ensinar todas as doutrinas do plano eterno de Deus, e não só isso, e ainda, um pastor faz o quê? O que é pregar todo o conselho de Deus? Um pastor, ele aconselha pessoas, porque tem pessoas que, ela não entende de certas coisas, de certas áreas, o que deve fazer, o que ela faz?
pede conselho pastoral. E o que mais? Um pastor ensina sobre família. O pastor, ele tem essa responsabilidade e essa graça de Deus. Ensina o marido, dentro da palavra, ensina o marido a amar a esposa, ensina a esposa a reverenciar o marido, ensina os filhos a honrarem o pai e os pais não provocarem a ira dos filhos, ensina a valorizar a família, priorizar a família, honrar a família. O pastor faz o que mais? O pastor ensina as pessoas a ética cristã. O que é ética cristã? Você não deve andar desse jeito, você não deve falar desse jeito, o seu linguajar tem que ser diferente, tem que ser de crente. Você não deve pôr qualquer roupa, essa roupa escandalosa, deve se vestir com compostura, com modéstia, com pudor. O pastor ensina o que mais? O pastor ensina você, vai lá, compra e paga, ensina a administrar a tua vida financeira, ensina a economia. Veja só que coisa maravilhosa. O pastor também, ele é psiquiatra, psicológico também. Sabe por quê? Porque ele dá aconselhamento, ele para ouvir, ele instrui a pessoa. Aleluia, aleluia. O que mais que o pastor faz? O pastor ensina as pessoas as concernentes à sua vida social. Ou seja, o pastor não diz quem que ele tem que votar, mas o pastor ensina: não vota nessa pessoa que é corrupta, que tem uma ideologia diabólica. Mas aí o pastor ensina as pessoas, ou seja, vai instruindo as pessoas a posição social que tem que tomar, cumprir o seu dever de cidadão na cidade, tá certo? O que no país e assim por diante. O que mais? Tudo que o pastor faz, aconselha, ensina, tudo que ele faz tem que estar embasado nas escrituras. O pastor saiu das escrituras e fala: eu não obedeço, mas se ele está na palavra, obedece. Certo? Coisa tremenda. E ainda que mais? O pastor visita as ovelhas, as ovelhinhas, vai lá na necessidade, leva azeite, unge a ovelha, cura a ovelha, encoraja a ovelha, disciplina a ovelha, intercede pela ovelha, unge a ovelha, restaura a ovelha. Aí a ovelha está meio capengando, não está aguentando, o pastor vai lá, coloca a mão na cabeça da ovelha, passa o óleo na cabeça dela e fala: Deus vai te dar vitória, Deus vai te levantar, Deus é com você, Deus é na tua casa, essa luta vai passar, Deus vai te conceder um milagre. Tudo isso é obra pastoral, glória a Deus, e etc, etc, etc. Veja quantas atividades, não? Agora eu encerro aqui de fato. 1 Pedro, eu vou ler esse texto. Aquele é 1 Pedro 5, 2 a 4. Aquele que é chamado para apacentar o rebanho de Deus é porque recebeu o dom de pastor, tá certo? O pastor afugenta os lobos e reúne as ovelhas. Agora veja só, encerrando, olha o que Pedro diz para os pastores: apacentai o rebanho de Deus. Nunca se esqueça disso. Os líderes, os pastores não podem esquecer: o rebanho não é nosso. É claro que o rebanho tem uma aliança com o pastor, tá certo? O rebanho tem uma aliança com o pastor, porque o pastor é representante do próprio Cristo. E a responsabilidade do pastor é viver Cristo, para que as ovelhas vejam Cristo no pastor. E é por isso que as ovelhas têm consideração pelo pastor. Por quê? Porque o pastor parece tanto com Jesus. Isso aí é. Então, apacentai o rebanho de Deus. Então nunca se esqueça: o rebanho é de Deus. Nós não somos de homens, nós pertencemos a Deus, tá certo? O rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então esse cuidado pastoral é isso: alimenta, cuida, tá certo? A ovelhinha está doente, você vai lá tendo paciência, vai ministrando a palavra, vai intercedendo. Se ela está com rebeldia, se ela está com uns pecadinhos que está levando ela para fora, aí você vai lá, aconselha, orienta, dá umas bordoadinhas de leve. Isso é cuidado, tá? Olha lá, tendo cuidado dele, não por força, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Mas o que? Voluntariamente, nem por torpe ganância. O que é torpe ganância? Visando lucro pessoal. Então o pastor não pode usar disso, tá? Do rebanho para lucro pessoal. Mas de ânimo pronto, tem que estar ali, pronto, a todo tempo. Ânimo, 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 ânimo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Veja, um pastor, um homem. É por isso que eu digo, existem pessoas que chegam até mim e dizem assim: pastor, a pessoa chega e já decidiu, ela pegou e falou: eu vou para tal lugar, vou fazer tal coisa. Eu falo: amém. Agora, quando a pessoa chega e fala para mim: pastor, eu estou pensando em fazer isso, isso, aquilo, o que o senhor acha? Aí eu vou dar a minha opinião.
Agora, se a pessoa vem já decidida, não, vai. Oxe, eu não tenho domínio da sua vida. Eu não sou teu dominador. Eu sou apacento. Quem quer ser apacentado? Porque tem pessoa que fala, até aqui eu deixo, aqui não vai pastorear, não. Eu sei por que você não quer que eu chegue até aí, mas... Entendeu? Porque não mexe aqui não, que aqui para mim não dá. E aí eu não vou ultrapassar essa linha que você colocou. E por que eu não vou atravessar essa linha que você colocou? Porque eu não tenho domínio de você tem dono. E eu também. E eu só vou até onde ele deixou eu ir. Se você me deixar te pastorear, eu vou te pastorear. Amém. Olha a responsabilidade, mas servindo de exemplo para o rebanho. Aí veja só, o que é servir de exemplo? O pastor pede para o povo orar, o que ele tem que estar fazendo? O pastor fala para o povo, vocês têm que jejuar, o que ele tem que estar fazendo? O pastor fala que o povo tem que ser liberal e ofertar e dizimar. O que o pastor tem que estar fazendo? Ele tem que ir pelo exemplo. Tá certo? Ele serve de exemplo. Então as pessoas vão vendo o proceder dele, o testemunho dele, o caminhar dele e falam, eu vou seguir esse exemplo aí. Por quê? Porque ele está imitando a Cristo. Agora aqui encerrando. E quando, essa aqui é o meu consolo. E quando apareceu o sumo pastor, o pastor dos pastores, o eterno pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A maior recompensa de um pastor aqui na terra e de um povo também, não é aqui na terra, na verdade, é a recompensa eterna que vai vir das mãos do Senhor. Amém? Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que eu vou repetir. Uma pessoa que se deixa ser pastoreada nunca se perderá. Vou repetir pela terceira vez que eu já tinha falado. Uma pessoa que se deixa ser pastoreada nunca, jamais se perderá, porque sempre estará na contagem. Opa, essa aqui faltou. Se faltou, é porque está ou perdida, ou está doente, ou está com algum problema. E o que faz? Vamos atrás saber do que está acontecendo, aleluia. E aí, se tiver caída, a gente levanta. Se tiver triste, a gente põe óleo e ela se alegra. Se estiver perdida, vai ser achada. Se estiver doente, vai ser curada. Mas uma coisa é fato, não vai se perder, ovelha. As palmas louvem ao Senhor.